Opa, vamos falar nesse vídeo aqui um pouco sobre saúde mental e como que trabalhar para os outros afetou muito a minha saúde mental, por mais que eu não tenha trabalhado para os outros durante muitos anos. Muitas pessoas trabalham para os outros durante a vida inteira e têm a saúde mental completamente destruída. Eu tive a sorte de ter começado a trabalhar ali com 18 anos e com 21 anos eu já consegui criar os meus próprios negócios e trabalhar para mim mesmo. Quando a gente está falando do mercado gringo, da cultura americana de trabalho, ela é bem diferente da cultura aqui do Brasil. Normalmente os gringos eles não são tão sentimentais, eles são mais direto ao ponto com o trabalho e eles não deixam muito sentimentos e trabalho se misturarem que nem a gente faz aqui no Brasil. Aqui no Brasil é muito comum ter muito mais emoção quando se trata do trabalho, entendeu? Então, às vezes, tipo, o chefe não vai com a sua cara e por isso ele pega no seu pé, entendeu? Lá na gringa não existe isso, eles são bem insensíveis quando se trata de trabalho, entendeu? Eles não colocam um emocional em jogo ali. Você está ali para prestar um serviço, ele está ali para te pagar por esse serviço. Ele quer o serviço entregue no prazo e é apenas isso, entendeu? Para muitas pessoas aqui no Brasil que estão acostumadas a tirar aquele diazinho de folga, né, ou pegar aquele atestado, isso não existe lá na gringa. Até a definição de dia de semanas e final de semana não tem muito isso, porque lá eles não trabalham na escala 5x2 ou na escala 5x1 que nem aqui no Brasil. Lá você pode sim ter um dia de folga na semana, mas isso é discutido diretamente com o seu chefe. Até a questão de férias, eles por lei não são obrigados a dar férias para os funcionários. A única coisa que você é obrigado a fazer lá nos Estados Unidos com o seu funcionário é pagar o salário dele, é pagar o valor por hora que ele está recebendo. E se ele exceder o número de horas semanais combinado, você tem que pagar hora extra. É apenas isso, não tem férias combinadas, que nem aqui no Brasil. Lá não tem essa de CLT, entendeu? Não tem os benefícios da CLT, nada disso. Se você quiser férias, você tem que negociar com o seu chefe. Se você quiser um dia de folga na semana, você tem que negociar com o seu chefe. E foi uma coisa que no começo, ainda mais porque eu estava tão dentro aqui da cultura brasileira, né? Então eu estudo 5 dias da semana, os finais de semana são para eu ficar de boas e ainda tem as férias no meio do ano e as férias no final do mês. Esse tipo de coisa não existe nos Estados Unidos e foi um grande choque de realidade quando eu fiz 18 anos e fui trabalhar para o exterior. Bom, mas tirando os aspectos logísticos de você trabalhar para o exterior, eu queria retratar nesse vídeo aqui também um pouco dos aspectos pessoais, né? Tanto de cobrança quanto de tempo livre e também de remuneração e de recompensa pelo trabalho. E satisfação também com o próprio trabalho, né? Então vamos lá. Comecei a trabalhar ali com 18 anos para youtubers gringos. Eu editava vídeos na maior parte de jogos, vídeos que eu gostava sim de editar. Fui escalando meu salário até chegar na renda que vocês já viram aqui no canal que eu recebia editando para gringos. Só que, como muitos outros editores que também trabalham no mercado dizem, não é tudo mil maravilhas. É um trabalho bem exaustivo mentalmente em alguns aspectos e você às vezes é cobrado em horários que você não quer ser cobrado, às vezes você está num domingo ali de tarde e o seu chefe está te mandando mensagem. Então é uma coisa que é um pouco diferente da dinâmica que a gente está acostumado aqui no Brasil com o trabalho. Porém, todas essas coisas que eu falo aqui, eu acho que se aplicam muito para pessoas que não têm uma certa ambição de crescer muito na vida e querem mais ficar num trabalho estável, pagando um valor considerável ali por mês e viver nessa linha, né, mais linear da vida. Eu gostaria de uma linha mais exponencial da minha vida e eu sempre fui buscando ali tentar chegar nesse objetivo. Até por isso que hoje eu invisto em negócios, eu invisto o meu tempo em coisas escaláveis, em coisas que são exponenciais e não lineares como prestar serviço para os outros. Eu acumulei sim uma boa grana trabalhando para os outros, né? Mais de R$1 milhão eu consegui fazer trabalhando para as outras pessoas, mas eu diria que hoje em dia que eu trabalho para mim mesmo, na maior parte do tempo, então 75% do tempo, acho que até mais, 80% do tempo, hoje em dia eu trabalho para mim mesmo. E isso é muito menos estressante, eu tenho muita menos cobrança em cima de mim mesmo, porque sou eu mesmo que cobro das minhas próprias demandas, entendeu? Não tem nenhum chefe falando para mim o que fazer, ou quando postar um vídeo, ou etc. Sou eu mesmo que tenho que fazer as próprias coisas. E eu sempre fui um cara até que bem disciplinado com as minhas coisas. Quando eu boto alguma coisa na minha cabeça, eu sempre tento ir até o final, eu sempre tento terminar essa coisa. Então, tendo o meu próprio negócio agora, né,
tendo o meu próprio infoproduto, o meu próprio canal do YouTube, né? Antigamente eu trabalhava para canal de YouTube de outras pessoas. Hoje em dia eu tenho meu próprio canal de YouTube. Eu me sinto muito mais confortável. Os dias eles são mais leves, eu não tenho aquela ansiedade, eu não tenho aquele estresse. Antigamente eu era muito estressado, cara. Às vezes chegava no final de semana e eu queria sair com a minha namorada, por exemplo, e eu não conseguia parar de pensar em trabalho, e eu estava estressado porque estava chegando o prazo de algum vídeo e eu tinha que chegar em casa e editar. Eu não conseguia ficar presente no momento. Eu sinto que hoje em dia eu sou muito mais presente no momento. E uma coisa que voltou agora, que antes eu não sentia tanto, é o tédio. O tédio, eu acho que ele é extremamente importante na vida das pessoas para você evoluir, porque é a partir do tédio que surgem novas ideias. Então, às vezes, você fica preso nas mesmas ideias pela falta de tempo. Então, nada fora da sua rotina vai entrar na sua mente. Nenhuma ideia nova vai surgir. Provavelmente você vai seguir os mesmos padrões. Tem gente que fica nisso durante 20, 30 anos seguindo os mesmos padrões e nunca evoluindo, nunca tentando alguma coisa fora da caixa. Quando o tédio entra em jogada, você começa a ver coisas por perspectivas diferentes, porque a sua mente ela está muito mais limpa, ela tem tempo para pensar nas coisas. Quando você só está trabalhando o dia inteiro preocupado, com estresse, você não quer pensar em nada além do que você já está fazendo. Quando você não está fazendo muita coisa, você começa a pensar em novas ideias, em novas coisas que você pode implementar, em novos negócios que você pode começar. Quando eu estava trabalhando para os outros, eu tinha na minha cabeça uma coisa que eu acho que é muito nociva. Eu sabia que quanto mais vídeos eu fizesse, mais dinheiro eu ia ganhar. Então eu ficava me enchendo de vídeo, porque era difícil eu recusar uma nova proposta de um vídeo que vai me pagar $200, por exemplo. Eu queria ganhar mais $200, então eu aceitava, por mais que às vezes eu estivesse já cheio de trabalhos. Então teve certos períodos da minha vida que eu entrei em uma certa mentalidade de, ok, eu sei que quanto mais eu trabalhar, mais dinheiro eu vou ganhar, então eu vou trabalhar todos os dias, eu vou trabalhar todas as horas do meu dia. E isso acabou destruindo a minha saúde ao pouco. Eu fui cuidando menos da minha alimentação, eu fui cuidando menos do meu corpo, estava começando a praticar menos atividade física, estava tendo um sono bem desregulado, porque às vezes eu tinha que ficar acordado até tarde para terminar um projeto de cliente. Então a saúde foi se degradando. Eu tenho amigos que, por exemplo, começaram a comer muito e começaram a ter problemas com a alimentação, né? Problemas de obesidade. Outras pessoas descontam esse estresse no álcool ou descontam o estresse no cigarro. No meu caso, eu descontava nos dois, tanto na nicotina quanto no álcool. Eu chegava no final de semana, estava muito estressado, a única coisa que eu pensava era em beber. Hoje em dia, como os meus dias eles estão bem mais limpos, todo dia eu acordo com uma possibilidade diferente do que fazer. Eu não tenho uma rotina programada, mas eu diria que a minha rotina de sono ela tá boa, eu só não tenho horários definidos para fazer as coisas como a maioria das pessoas tem. Então as pessoas têm um horário para entrar no trabalho, um horário para almoçar, um horário para voltar para o trabalho, um horário para fazer uma atividade física, um horário para comer e etc. Tudo na vida da pessoa é regrado por horários. E é uma coisa que eu nunca me adaptei, eu nunca tive uma rotina estruturadinha, entendeu? E ainda mais agora que eu trabalho na maior parte do tempo para mim mesmo, eu fico muito menos estressado, eu não tenho aquela cobrança, eu não acordo pensando que eu preciso trabalhar. Isso é uma coisa magnífica, né? Depois que eu cheguei nesse ponto da vida que eu tô vivendo agora, eu me sinto muito mais em paz, eu me sinto muito menos estressado e eu acho que uma das coisas que eu tento combater agora, hoje em dia, é o tédio. Só que para combater o tédio, você precisa de novas ideias. E é ótimo ter novas ideias, porque às vezes você vai pensar em coisas que quando você estava estressado, cheio de trabalho, você nunca ia pensar. E é coisas que eu consigo pensar agora. Eu consigo pensar em novas ideias, eu consigo pensar em novas ideias de negócio, eu consigo alocar melhor o meu tempo em atividades que vão me dar aquele efeito exponencial para que eu não fique ganhando apenas linearmente, né? Enquanto antigamente eu estava naquele retorno linear, né? Então eu faço um esforço aqui, eu vou ganhar determinado valor. Então, por exemplo, eu trabalhava 1 hora, eu ia ganhar um determinado valor. Hoje em dia, a minha hora de trabalho não tem um valor definido. Então, eu consigo escolher melhor aonde que eu estou alocando as minhas horas de trabalho. E o fato de eu não saber exatamente o valor que eu ganho pela minha hora de trabalho, existe um certo risco. Então, às vezes eu posso alocar o meu tempo em alguma coisa que não vai trazer retorno nenhum. Mas eu também posso pensar melhor e alocar o meu tempo em alguma coisa que vai me trazer muito mais retorno do que se eu simplesmente vendesse a minha hora para outra pessoa. E obviamente que para eu chegar nesse ponto, eu precisei ter uma reserva de emergência, eu precisei
ter um colchão aonde eu caísse. E esse colchão eu construí a partir da edição de vídeos. Eu juntei bastante dinheiro, hoje em dia eu tenho bastante dinheiro guardado e eu tenho tempo, eu tenho essa leveza para conseguir criar novas coisas sem a pressa, sem aquele medo de preciso pagar as contas no próximo mês. Eu não tenho mais isso. Eu estou bem mais tranquilo nesse quesito e posso alocar o meu tempo, às vezes até para atividades de bastante risco, né? Atividades que eu posso até perder dinheiro. Eu posso me dar esse luxo hoje em dia de perder algum dinheiro com alguma coisa que pode não dar certo no futuro, mas que também pode dar muito certo e pode me trazer muitos frutos. Mas voltando para um lado muito mais primitivo do ser humano e por que eu acho que o mundo do jeito que está hoje em dia capitalista, onde tudo é produtividade, tudo é resultado, você tem que trazer resultado para a empresa que você trabalha, tem que, né, vestir a camiseta da empresa, por que eu acho que isso é muito nocivo para o ser humano, né, para a própria saúde mental das pessoas? Antigamente, a maioria dos seres humanos, eles eram autossuficientes. Então você tinha o seu cantinho de terra, lá você plantava, lá você criava animais e o seu trabalho era para sustentar você mesmo e a sua família. Então você trabalhava ali, né, na lavoura ou você cuidava dos animais porque isso era o seu alimento. Você produzia roupas porque eram as próprias roupas que você ia usar. Hoje em dia a gente produz coisas para as outras pessoas e em troca a gente recebe um valor monetário pela nossa hora de trabalho. E eu acho que uma das coisas que a gente interpreta muito mal no mundo é que antigamente a gente trabalhava mais do que hoje em dia. Cara, com certeza não. Antigamente, os seres humanos não trabalhavam tanto que nem hoje em dia, porque antigamente a gente trabalhava para só a gente mesmo. Hoje em dia, a gente não produz para um ser humano, a gente mesmo. A gente produz para 10, para 20 seres humanos. Então, obviamente que a carga de trabalho é muito maior do que antigamente. Antigamente as pessoas acordavam, elas iam cuidar ali das plantações, elas iam cuidar dos animais, elas iam fazer uma roupa, elas iam, sei lá, fazer uma panela, iam construir alguma coisinha, mas tudo para elas mesmas, né, para a própria família delas. Então, a quantidade de trabalho era muito menor. Toda essa cultura de workaholic, de você ser mais produtivo, né, técnicas de produtividade, rotina, tudo isso é coisa atual do século XXI. Isso não existia nos séculos passados, não tinha essa mentalidade, né? Só que daí, quando alguém percebeu que a pessoa poderia comprar a hora de outra pessoa para ela fazer um trabalho, daí acabou a autossuficiência, né? Os seres humanos começaram a produzir em largas e largas escalas cada vez mais. E quando eu comecei a trabalhar para mim mesmo, ter os meus próprios empreendimentos e saber que toda hora de trabalho que eu colocar em algum projeto vai voltar diretamente para o meu bolso e para o bolso de mais ninguém, daí a vida começa a ficar e fazer mais sentido, a vida começa a fazer mais sentido, o trabalho começa a fazer mais sentido, porque antes você está produzindo para outra pessoa e você pega uma parte, uma fração do que você produz. Hoje em dia eu sei que tudo que eu produzir vai voltar para mim. Tudo bem, tem taxa de plataforma, tem os colaboradores que trabalham comigo, mas isso é uma porcentagem muito pequena se comparado ao montante que vem para o meu bolso. E isso faz com que a vida tenha mais sentido. Querendo ou não, trabalhar para um canal que é seu faz muito mais sentido do que trabalhar para um canal de outra pessoa. Mas, no começo, obviamente, todo mundo vai ter que trabalhar para alguém. Que nem eu tive que trabalhar lá no começo para juntar um dinheiro, para agora eu conseguir arriscar em coisas e trabalhar para mim mesmo. Bom, acho que esse vídeo vai ficando por aqui. Estou tentando ser bem cuidadoso com as palavras para não tomar nenhum outro aviso do YouTube. Então, estou tentando ser bem indireto com as coisas que eu falo. Tentar falar apenas de experiências de mim mesmo. Inclusive, vou diminuir a frequência de vídeos aqui do canal. Vou estar postando ali 3 vídeos por semana, ao invés de um vídeo todo dia, para não correr o risco de eu tomar um outro aviso do YouTube e tomar um strike no meu canal. Então, até 10 de setembro, vou manter essa rotina, beleza? Acho que é isso. Até o próximo vídeo.